Bom, Caçapava do Sul é um município bastante interessante por vários aspectos, a começar até pelo próprio nome do município, que significa clareira na floresta. Tem uma série de formações geológicas extremamente importantes, os conglomerados e granitos, que formam ambientes especiais para o desenvolvimento de inúmeros tipos de vegetação, mas se destacam em especial as florestas e os campos. E falando em pampa, a gente sempre fala numa área de vegetação ampla, não é? De vegetação aberta. E nessas áreas abertas, nós temos, na verdade, muitas fitofisionomias. Considerando, então, a metade sul do estado, que é o bioma pampa, nós temos especialmente na região da Serra do Sudeste, uma vegetação mais arbustiva e herbácea misturada, não é? Em cima de uma geologia muito antiga, com uma história geológica muito antiga. Então, é a região do estado que pode se considerar um centro de endemismo, considerando o Pampa como um todo. Mas é entre a vegetação campestre que nós vamos encontrar o maior número de endemismos. É uma flora muito rica e é aí que nós vamos encontrar uma série de plantas que também são endêmicas. Entre as endêmicas é de destacar duas petúnias, a petúnia excerta e uma outra petúnia secreta, que tem uma distribuição mais restrita e justamente foi descoberta na Pedra do Segredo e daí a denominação então de petúnia secreta. Petúnia secreta foi coletada pela primeira vez em 1995, numa região específica de Caçapava do Sul, e foi descrita como uma nova espécie do gênero em 2005, por apresentar diferenças morfológicas, principalmente associadas com a cor da flor. Ela é uma espécie muito similar na morfologia floral em relação à sua espécie irmã do gênero, Petúnia axillaris, que apresenta uma ampla distribuição no Pampa. Petúnia axillaris apresenta as flores brancas, enquanto Petúnia secreta apresenta flores de coloração rosa. Além disso, essas duas espécies também apresentam algumas diferenças em relação à forma de polinização. Então, essa morfologia floral de axillaris está associada com polinizadores noturnos, mariposas noturnas, e Petúnia secreta é uma espécie polinizada por abelhas. Então, a Petúnia secreta ela foi descrita como endêmica dessa região de Caçapava do Sul, ocorrendo em regiões abertas das torres areníticas da Pedra do Segredo. E essa espécie, embora desde a sua coleta pela primeira vez e descrição, poucos indivíduos tenham sido encontrados na natureza, ela nunca foi descrita como uma espécie ameaçada nas listas nacionais do Rio Grande do Sul, como uma espécie ameaçada de extinção. Então, nesse contexto, uma questão central é se esse número tão baixo de plantas na natureza da espécie são o suficiente para manter a diversidade da espécie no decorrer do tempo. Então, nós conduzimos um estudo avaliando a diversidade genética dessa espécie, comparando sua diversidade genética com a sua espécie irmã Petúnia axillaris, que apresenta uma associação com diferentes tipos de habitat e ocorrem em todo o Pampa. Uma única folha é utilizada e trazida para o laboratório, onde no laboratório nós realizamos a extração do DNA e avaliamos as características da variação do DNA através de marcadores moleculares. Os resultados que nós encontramos com esse estudo demonstrou que Petúnia secreta apresenta uma diversidade genética comparável com o que foi encontrado para a Petúnia axillaris, que é amplamente distribuída no Pampa, embora a Petúnia secreta apresente altos níveis de endogamia. O que seria endogamia? Endogamia é quando indivíduos geneticamente aparentados estão cruzando. Então, isso é evidente numa população com poucos indivíduos na natureza a cada geração. Mas o fato de apresentar altos níveis de endogamia, esse cruzamento com indivíduos geneticamente aparentados, pode com o tempo levar à redução da diversidade genética.
O maior risco para a petúnia secreta está associado com a perda de seu hábitat. Então, preservar o hábitat de petúnia secreta, bem como a preservação de todo o ecossistema da região, é de grande importância também em função de mantermos o agente polinizador, que são as abelhas, para que ocorra então a fecundação cruzada, que leva ao surgimento da diversidade genética também. A diversidade genética é um aspecto importante dentro da biodiversidade de populações e ecossistemas. Então, por exemplo, se espécies apresentarem baixa diversidade genética, elas estão comprometidas em se adaptar e evoluir, e reduz as chances dessas espécies se adaptarem a mudanças ambientais. Então, essas ferramentas que utilizamos de análise da estrutura e da diversidade genética de espécies, principalmente espécies raras e endêmicas, é de grande relevância para compreendermos se processos estocásticos ou ação humana está influenciando essas espécies raras na natureza. E esses resultados são de grande relevância para contribuir com o delineamento de estratégias de conservação aqui na região do Pampa. Quando se pensa em área de proteção, de conservação da diversidade biológica, se pensa sempre em espécies endêmicas, que são exclusivas, que só tem naquele lugar, e em cima de espécies raras também, evidente, então, e locais com uma alta diversidade biológica. Então, isso é muito importante para quem trabalha com conservação. Que nós temos aqui no estado, considerando o Pampa exclusivamente só no Rio Grande do Sul, nós temos em torno de 250 espécies que são endêmicas, que são exclusivas daqui dos nossos campos. Mas uma coisa que chama atenção também, para a Serra do Sudeste como um todo, especialmente talvez até Caçapava, é que essas espécies endêmicas, praticamente nenhuma está contemplada em unidades de conservação. Há uma falta de unidades de conservação e que é bastante lamentável, já que muitas dessas espécies constam da lista de espécies ameaçadas do Rio Grande do Sul. Eu acho que tem que ampliar essas áreas ou criar novas áreas de conservação para que sejam contempladas, que tenham um futuro garantido.